no meio de tanto casamento arranjado nas monarquias, alguns casamentos se iniciaram muito bem, com uma noite de núpcias daquelas. Nesse vídeo te contaremos as 10 melhores núpcias da história. Começamos a lista com a noite de núpcias da princesa Isabel com Gastão de Orleans. Gastão de Orleans chegou no Rio de Janeiro no dia 2 de setembro de 1864. Ele veio com o primo Luís Augusto. Os dois vieram da França para se casarem com as filhas de Dom Pedro II. A princípio, o conde não gostou muito da aparência da princesa Isabel, mas em 4 de setembro, Dom Pedro II decidiu que Gastão de Orleans iria se casar com a princesa. E o rapaz, muito educado, não rejeitou a proposta. No dia seguinte, o imperador contou à filha mais velha que Gastão de Orleans a preferia como noiva. Isabel logo se interessou por Gastão. Já o rapaz ia se casar por conta do interesse de sua família, não por um desejo pessoal. Mesmo assim, gostava das atividades sociais com a princesa, coisa que tornou mais palatável a ideia de se casar com ela. Porém, Isabel e Gastão passaram a sentir cada vez mais prazer na companhia um do outro. O mesmo ocorreu com o outro casal, Augusto e Dona Leopoldina. O casamento foi realizado no dia 15 de outubro. Após a celebração, a princesa e o marido partiram naquele mesmo dia para Petrópolis, onde passariam as 2 semanas de lua de mel. Era um fato inacreditável. A jovem que havia sido criada reclusa logo após o casamento estava a sós com um rapaz que conhecia apenas por 6 semanas. Ela não sabia nada sobre o corpo e nem sobre intimidade. E naquela noite seria obrigada a servir aquele homem e, desde então, priorizar os interesses dele e gerar filhos, pois estas eram as justificativas principais tanto do casamento como das relações sexuais. Mas, felizmente, tudo ocorreu bem. A noite foi maravilhosa para ambos. Isabel se apaixonou rapidamente pelo marido. Passadas as 2 semanas de lua de mel, os recém-casados retornaram ao Rio de Janeiro para bailes e festividades em homenagem às bodas. Henrique VIII e Catarina de Aragão foram casados por quase 24 anos. Mesmo antes disso, eles já se conheciam há quase uma década. E a decisão de casar com ela foi um dos primeiros atos de Henrique como monarca em 1509. Catarina chegou na Inglaterra no final de 1501 para se casar com Arthur Tudor, o irmão mais velho de Henrique. Porém, o casamento não durou muito, já que Arthur adoeceu e morreu. A princesa viúva foi deixada de lado por Henrique VII. Ele não queria deixá-la voltar para a Espanha, mas também não sabia o que fazer com a nora. Catarina ficou em total situação de abandono na Inglaterra, esperando pelo que seria feito com ela. Esperou quase 7 anos até que Henrique VII morresse e Henrique VIII declarasse que iria se casar com ela. Catarina e Henrique se casaram em 11 de junho de 1509. Ela tinha 24 anos e ele 19. Diferentemente da época que se casou com Ana de Cleves, tendo uma das piores noites de núpcias da história, Henrique VIII estava em seu auge, sendo considerado um dos homens mais bonitos da cristandade. Ele era muito alto, com quase 1,90 de altura. Tinha pernas muito compridas, um porte atlético e bem apessoado. Em suma, era o marido ideal para qualquer mulher da alta nobreza. E Catarina, por sua vez, também era considerada lindíssima. A cerimônia de casamento foi bem privada, sem muita pompa. Após a celebração do casamento e banquete, Catarina foi levada para o quarto onde ocorreria a consumação. Não se sabe o que ocorreu entre 4 paredes, mas o que ocorreu no dia seguinte foi um homem e uma mulher bem sorridente, e que passaram a ter uma união bem feliz. Henrique VIII chegou a confidenciar para amigos próximos que estava muito feliz por ter encontrado uma esposa virgem. O relacionamento de Henrique e Catarina durante os primeiros 10 ou 15 anos de casamento parece ter sido uma união feliz. Porém, depois de 24 anos de casamento sem um filho homem, Henrique fez de tudo para conseguir sua anulação. E o resto da história já contamos aqui no canal. Por volta de 1657, Luís XIV, chegando aos 19 anos, já tinha idade para se casar. É possível argumentar que ele era o mais brilhante partido da Europa. E, sendo isso verdade, a única noiva que se poderia equiparar a ele em sua estatura era sua prima irmã, a infanta Maria Teresa da Espanha.
Este era o casamento pelo qual a mãe de Luís XIV, Ana da Áustria, rezava fervorosamente desde que os dois, praticamente ao mesmo tempo, estavam no berço. Mas havia um obstáculo para isso ocorrer: a guerra entre França e Espanha. Foi então que, em 7 de novembro de 1659, a França assinou com a Espanha o Tratado dos Pirineus, onde os franceses ganharam vários territórios em disputa e a Guerra dos 30 Anos foi encerrada. E para decretar a paz em definitivo, Luís se casaria com Maria Teresa. Os primos tinham conhecimento um do outro. Na corte espanhola, era desejado que Maria Teresa se casasse com Luís, e a jovem princesa espanhola respeitava muito sua tia. Segundo o costume para a realeza europeia, 2 casamentos deveriam acontecer, um por procuração e outro de fato. O primeiro aconteceu em 3 de junho de 1660, dentro das fronteiras espanholas. Já o segundo ocorreria dia 9 de junho. Imediatamente após o banquete da festa de casamento, o rei sugeriu para a esposa que se retirassem para seus aposentos. Todo o ritual foi feito, e a mãe de Luís fechou as cortinas da cama. A noite de núpcias foi um sucesso, diferentemente das outras noites de núpcias reais. Há uma história que afirma que Maria Teresa usou a oportunidade da noite de núpcias para fazer com que o rei jurasse jamais abandoná-la e dormir todas as noites ao seu lado. O rei realmente cumpriu sua promessa e terminava todas as suas noites na cama da esposa. Pela manhã, ele seguia para a cerimônia de vestuário, deixando Maria Teresa para aquele sono mais longo e preguiçoso. No que dizia respeito ao ato do amor, Maria Teresa deixou claro que estava muito contente com o esposo que escolhera. Luís admirou a paixão legítima que sua esposa sentia por si, mas ele era um raparigueiro de primeira e, depois de um ano, deixava a esposa de lado para buscar um rabo de saia em Versalhes. João de Aragão nasceu em Sevilha em 1478. Ele era o único filho varão dos reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. O nascimento de João ajudou a consolidar a posição de Isabel como soberana, já que ela dera à luz um herdeiro masculino legítimo. Isabel era uma mãe muito atenciosa para uma rainha tão ocupada. João, sendo seu único filho, tinha um lugar especial em seu coração, e ela se referia a ele carinhosamente como meu anjo, mesmo quando ele estava sendo repreendido por ela. Como herdeiro do trono, Isabel e Fernando prestaram atenção especial à educação de João. Ele estava sendo muito bem preparado para reinar, mas tudo mudou quando o jovem príncipe se casou. Margarida da Áustria, de 17 anos, casou-se com João em 3 de abril de 1497. Todos os filhos de Isabel tinham uma natureza apaixonada, e embora fosse uma aliança política, era um profundo casamento amoroso. João dizia que sua esposa era a própria deusa Vênus. Na noite de núpcias, um se entregou perdidamente ao outro. O casal passou dias no quarto que havia sido preparado para a consumação, e João pediu para que ninguém ousasse incomodá-los. Então, os servos deixavam comida e água na porta do quarto para não incomodarem o rala-e-rola. Aparentemente, a quantidade de tempo que passaram na cama deixou os médicos da corte desconfortáveis com a saúde do príncipe. Ele até ficou com medo do tanto que desejava carnalmente sua esposa, mas seu confessor lhe assegurou que era natural. Porém, em 4 de outubro de 1497, os reis católicos foram avisados que João estava muito doente, e naquele mesmo dia ele acabou morrendo com apenas 19 anos. O interessante é a causa da morte alegada na época. Possivelmente ele morreu de tuberculose, mas circulavam rumores de que João havia morrido de excesso de esforço sexual, ou seja, morreu de tanto furunfar. Quando em 1837, a Rainha Vitória herdou o trono britânico, poucas semanas depois de ter completado 18 anos, e após uma longa linhagem de monarcas homens, ela foi recebida como símbolo de uma nova era no país. E, naturalmente, logo começaram as especulações em torno de quem seria seu futuro marido. A escolha do consorte era quase sempre arriscada. Diversas vezes o homem crescia o olho e queria passar a perna na esposa. Mas a rainha soube escolher bem, escolheu seu primo Albert. A escolha do consorte para a rainha da Inglaterra foi, antes de tudo, uma decisão política e não o impulso de uma jovem perdidamente apaixonada.
Só depois da morte de Albert é que a rainha Vitória construiu essa ideia da escolha por amor. O casamento foi realizado em 11 de fevereiro de 1840. Nos primórdios do casamento, a relação entre os dois era marcada por vários conflitos e divergências de opiniões. Mas com o tempo, o casal foi construindo uma relação sólida e indestrutível. Tanto é que Albert nunca traiu a esposa. Um fato interessante é que desde menina, a rainha deixava suas memórias em seus diários. E claro que ela não deixaria passar suas impressões sobre a noite de núpcias. Sobre aquela noite, a rainha escreveu em seu diário: às 21h40, nós fomos para a cama. Claro, uma cama. Para eu me deitar a seu lado, em seus braços, em seu querido peito, e ser chamada por palavras ternas, que eu nunca ouvi serem dirigidas a mim antes. Foi uma alegria além da imaginável. Foi o dia mais feliz da minha vida. Pois é, a moça que descreve de forma tão romântica sua noite de núpcias é a Rainha Vitória. Ela governou o Império Britânico entre 1837 a 1901. E pelo visto, a coisa foi boa mesmo, e a rainha gostava do negócio. Eles tiveram 9 filhos. A relação chegou ao fim com a morte prematura de Albert, em 14 de dezembro de 1861. Em homenagem ao falecido marido, a rainha usou preto em luto pelo resto de sua vida. Nascida em Viena, na Áustria, em 22 de janeiro de 1797, Leopoldina de Habsburgo-Lorena veio ao mundo dentro de um contexto marcado pela Revolução Francesa e pela expansão do Império Napoleônico. Filha do imperador Francisco I, Leopoldina e seus irmãos tinham um papel importante no jogo de alianças matrimoniais estabelecido por sua família, que ao longo dos séculos promoveu casamentos de vários de seus descendentes com membros das mais importantes casas reais da Europa. Foi graças a essa política de casamentos dinásticos que no final de 1816, a arquiduquesa austríaca foi prometida ao herdeiro do trono do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, ele mesmo, Dom Pedro I. Dom João enviou até a Áustria o Marquês de Marialva como embaixador para negociar os termos finais do contrato de casamento. O matrimônio foi celebrado por procuração em Viena, no dia 13 de maio de 1817. A nova princesa real teve o primeiro vislumbre de seu marido a partir de um retrato em miniatura que lhe fora entregue por Marialva, e o retrato estava cravejado por diamantes. Depois da cerimônia em Viena, a arquiduquesa partiu em direção ao Rio de Janeiro, em uma viagem que durou cerca de 3 meses, chegando no dia 5 de novembro de 1817. A princesa real foi saudada com entusiasmo pela família real portuguesa, bem como pela população do Rio de Janeiro. Arcos do triunfo foram erguidos com símbolos de amor, concórdia e prosperidade para celebrar a chegada da esposa do príncipe. Dona Leopoldina, por sua vez, ficou maravilhada com toda aquela recepção, especialmente com a paisagem natural que o Rio de Janeiro lhe proporcionava a partir do mar. Ela desembarcou no dia seguinte, fora levada em uma carreata até a Quinta da Boa Vista, lugar onde residia a família real. A seguir, houve uma cerimônia para a noite de núpcias. Depois de Leopoldina ser assistida pela rainha e pelas princesas, ela foi despida, deitada na cama e passou a esperar pelo príncipe. A noite entre os dois foi bem sucedida. Apesar das deficiências de sua formação, Dom Pedro não decepcionou a esposa. Segundo alguns relatos, no dia seguinte à noite de núpcias, Dom Pedro levara a esposa à casa de seu guarda-roupa, onde eles almoçaram e tornaram a voltar àquele lugar algumas vezes. Foi o início de um sonho para Leopoldina, mas que logo desmoronou. Amélia Augusta Eugênia Napoleona de Beauharnais tinha 17 anos quando chegou ao Rio de Janeiro. Havia acabado de cruzar o mundo em uma fragata para encontrar seu futuro marido, o imperador viúvo Dom Pedro I. Amélia era neta da imperatriz Josefina, a primeira esposa de Napoleão Bonaparte. Pouco antes da chegada da segunda esposa, Dom Pedro, famoso por casos inumeráveis, havia despachado para São Paulo sua amante de longa data, Domitila de Castro, a conhecida Marquesa de Santos. O imperador ficou esperando no porto a chegada da noiva, que trazia consigo sua filha mais velha, Maria da Glória. A fama de raparigueiro de Dom Pedro e a distância entre Brasil e Europa haviam afastado um sem número de pretendentes,
e por isso ele deve ter ficado abismado com a beleza da moça, que topou o casamento graças aos esforços do embaixador brasileiro na França, o Visconde de Pedra Branca. Em uma das cartas ao seu enviado à Europa, o imperador pedia que encontrasse uma mulher muito bonita. E foi o que ele fez, pois Dona Amélia era muito bonita. Depois da chegada da noiva, Amélia e Pedro receberam as bênçãos nupciais na Igreja Nossa Senhora do Carmo, antiga Catedral Imperial. A beleza da imperatriz deslumbrou a todos, com um longo vestido branco e um manto bordado em prata. Depois da cerimônia, houve uma celebração pública com fogos de artifício, salvas de artilharia e cortejo de carruagens. Em seguida, a corte foi servida com um grande banquete. Somente no dia seguinte ao baile, o casal iniciou sua lua de mel. Eles passaram 6 semanas na fazenda do Padre Correia, na Serra da Estrela, futura cidade de Petrópolis. De fato, Amélia veio para mudar de uma vez por todas a vida de Dom Pedro e da corte brasileira. No início, ela até conseguiu frear os casos extraconjugais do marido, e tinha mais fibra que Dona Leopoldina, não aceitando tão facilmente as puladas de cerca do imperador. A estada da segunda imperatriz no Brasil foi bem curta. Menos de 2 anos depois do casamento, ela partiu para a Europa. Em terceiro lugar nesta lista está o casal Carlos V, imperador do Sacro Império, e Isabel de Portugal. Naquela época era muito comum a união matrimonial entre os reis da Espanha e Portugal, e o casamento entre os dois seguiu essa longa regra. Era para ser só mais um casamento arranjado, porém, o que se viu foi uma relação muito boa. Em 17 de outubro de 1525, celebrou-se o acordo matrimonial, mas antes disso, o Papa deveria enviar uma autorização, já que Carlos era primo de Isabel. Obtida a dispensa papal, celebrou-se a cerimônia de casamento por procuração na noite do dia 1º de novembro de 1525. Isabel era considerada a princesa mais bela do seu tempo. Já Carlos V tinha lá seus defeitos genéticos da família Habsburgo, como um queixo bem pronunciado que ele procurava disfarçar com a barba. Mas quando eles se viram, nada disso importou. Isabel só chegou a Sevilha em 5 de março, mas ela ainda teve de esperar a chegada do noivo, que só chegou em 10 de março. As fontes da época referem que o imperador ficou deslumbrado ao ver a noiva, procurando casar logo naquela mesma noite. Isabel ficou igualmente bem impressionada com o noivo. Carlos V era um jovem de 26 anos, já Isabel tinha 22. No final da cerimônia, os noivos apaixonados recolheram-se aos seus aposentos. Carlos, muito apressado, pediu para que todos saíssem da sala, para que enfim ele pudesse deflorar a noiva. A noite foi tão boa que Carlos V conseguiu deixar de lado seu grande império para ficar 6 meses de lua de mel, e rapidamente Isabel engravidou. Nicolau nasceu em 1868 e Alexandra em 1872. Depois do funeral de seu pai, o czar Alexandre III, em 1894, Nicolau casou-se com Alice de Hesse, que ao se tornar sua esposa, também mudou de nome, passando a se chamar de Alexandra Feodorovna quando se converteu à Igreja Ortodoxa Russa. O casamento realizou-se na capela do Palácio de Inverno em São Petersburgo, no dia 26 de novembro de 1894. Foi um casamento vitoriano, sereno e comum por fora, mas baseado no amor físico intenso e apaixonante. Os pais de Nicolau não aprovaram o casamento, e nem os pais de Alexandra. Até a rainha Vitória era contra o matrimônio. Alexandra visitou a Rússia pela primeira vez quando sua irmã mais velha casou-se com o irmão mais novo de Nicolau. Na época, Alice tinha 12 anos de idade. Nicolau, o então herdeiro do trono, tinha 16 anos e se apaixonou de imediato. Diferentemente de vários outros casamentos reais, o casamento dos dois foi realizado por amor. Mesmo enfrentando a oposição dos pais, da rainha Vitória e da Rússia, o casal teve uma vida conjugal bastante feliz, começando pela noite de núpcias. O casal também foi muito fértil. Pouco menos de 1 ano do matrimônio, nascia a primeira filha do casal, Olga Romanov. Depois, viriam mais 4 filhos. E por último, nesta lista, falaremos sobre os reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Isabel nasceu em 22 de abril de 1451, Fernando em 10 de março de 1452.
Na época, ainda não existia um país chamado Espanha. O território espanhol era dividido em vários reinos. O pai de Isabel era rei de Castela, localizado na região central. Já o pai de Fernando era rei de Aragão, no nordeste da atual Espanha. Em 1469, Fernando e Isabel se casaram. Isabel escolheu o seu marido. Ela contava com a oposição de seu irmão, que não queria deixar que ela herdasse a coroa. Espertamente, a futura rainha fugiu das garras do irmão e se casou às escondidas com o futuro rei de Aragão. A união dos dois teve um impacto político gigantesco, além de uma relação íntima produtiva. Isabel herdou o trono de Castela em 1474, mas ela só foi reconhecida como rainha 2 anos depois. No mesmo ano, Fernando se tornou o rei de Aragão. Unidos, os dois reinos deram início à formação da Espanha. A parte religiosa do casamento foi celebrada pelo arcebispo de Toledo. A noite de núpcias ocorreu como esperado, e Isabel conseguiu seu grande troféu. Após a noite de rally-rola, ela pegou os lençóis manchados de sangue e mostrou a um grupo de pessoas que esperava do lado de fora do quarto. Ela queria que o povo soubesse que o casamento havia sido consumado e que ela tinha se casado virgem. As comemorações do casamento duraram 7 dias, com danças, fogueiras e brincadeiras. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!